Bom dia, galera. Pessoal, hoje nós iremos ver as propriedades das potências, tá? Estaremos falando sobre esse assunto. A gente já conhece as potências, né? Aqui tem um exemplo breve aqui. Dada a potência A elevado a N, onde esse A é a base e esse N é o expoente, como é que a gente faz isso aqui? Esse A vai se repetir quantas? N vezes, né? Que é o número que o expoente, ou seja, o expoente vai indicar para a gente quantas vezes devemos repetir a base. Aí temos aqui um exemplo numérico, ó. 3 elevado à quarta potência, ou 3 elevado a 4. Temos aqui a base, que é o 3, e o expoente, que é o 4. E a gente vai repetir a base 1, 2, 3, 4 vezes. Sempre se multiplicando. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, certo? Só que onde é que entra a propriedade das potências nesse assunto? É que tem momentos que a gente chega em situações como essas, aqui ó, que não é muito fácil de se resolver sem utilizar as propriedades das potências, certo? E é isso que a gente vai estar detalhando para vocês, que são as propriedades, certo? Certo, agora a gente tem aqui, pessoal, as propriedades das potências, né? Que são... Vamos lá. Que a primeira propriedade diz respeito à multiplicação de potência de mesma base, sempre reforçando. Para que a gente possa aplicar essas propriedades, as potências têm que ter a mesma base. Vejamos no exemplo. 3 elevado a 4 multiplicado por 3 elevado a 2. Como é que eu vou fazer isso aqui? A regrinha diz, lembrem bem, eu vou repetir a base, que é o 3, e vou somar os expoentes, porque eu tenho uma multiplicação aqui. Então vai ficar, os expoentes são 4 e eu vou somar com o 2. Olha, a base eu vou manter e vou somar os dois expoentes, ficando com 3 elevado a 4 mais 2, que vai ficar 3 elevado a sexta potência, certo? Vamos para outro exemplo, para fixar. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo, né? Mais uma vez temos uma multiplicação e eu vou fazer o quê? Repetir a base e trabalhar somente com os expoentes aqui, ó. Como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes, ficando com 3 elevado a 2 mais 3, 5. 3 elevado à quinta potência. No exemplo 3, temos aqui um caso com o expoente negativo, mas o processo é o mesmo. 4 elevado a menos 2 vezes 4 elevado ao cubo. Mais uma vez, repete a base e soma os expoentes. Nesse caso, a gente tem 4 menos 2 mais 3, sinais diferentes, subtrai. Menos 2 mais 3 igual a 1 e conserva-se o sinal do maior. A segunda propriedade fala sobre a divisão de potência de mesma base. Sempre lembrando que para a gente aplicar a propriedade, a gente tem que ter potência de mesma base, certo? Agora a gente tem divisão. 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 2. Pessoal, quando é uma divisão, a gente faz um processo análogo ao outro. Mantém-se a base, que é o 4, e agora a gente subtrai os expoentes. Eu vou ter 5 menos 2. Isso vai me dar 4 elevado a 3. 5 menos 2, 3. Lembrando, mantém a base e trabalha somente com os expoentes. 5 menos 2. Por que menos, professor? Porque agora nós estamos trabalhando com divisão. Na multiplicação,
soma os expoentes, na divisão subtrai os expoentes. Então, por exemplo, 2. 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 1. Mesmo processo. Repete-se a base, divisão, subtrai os expoentes. 4 menos 1 é igual a 5 elevado a 3. Outro exemplo, o exemplo que confunde muito. Por que esse exemplo confunde muito? É porque aqui a gente tem o número negativo. Acompanha. Divisão de potência de bases iguais, repete a base, né, que é o 5, e por ser divisão, subtrai os expoentes. Vai ficar 2. Divisão, subtrai. Quem é o expoente do 5? Menos 2. Por isso que confunde os alunos, que vem dois sinais aqui, ó. Aí a gente separa com um parênteses, certo? E aí a gente vai repetir para ver como fica. 2, que é positivo, menos vezes menos, mais. Então ficou mais 2. No final temos 5, 2 mais 2, 4. A confusão, a dúvida que o aluno tem é essa. Por ser uma divisão, a gente subtrai. Mas no final, perceba que a gente acabou somando. Mas não é que a gente soma, é que na combinação dos sinais acabou se transformando numa adição. Certinho? Pessoal, vamos agora à terceira propriedade, que é a potência de uma potência. Certo? No exemplo 1 temos 3 ao quadrado elevado a 3, ou ao cubo, né, como a gente costuma dizer. Então temos aqui uma potência sendo elevada a um expoente. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai manter a base, que no caso é o 3, e vamos multiplicar o expoente, ficando 2 vezes 3. No final eu terei 3 elevado a 2 vezes 3, 6. Exemplo 2, 4 elevado a menos 2, que está elevado à quarta potência. Como fazer? O mesmo processo, repete a base e esse 4 vai descer multiplicando aqui o 2, o menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes 4. Ficando 4, menos 2 vezes 4 é igual a menos 8. 2 vezes 2 é 4, mais, menos vezes mais é menos. Certinho? Outro exemplo, 5 elevado a menos 1 elevado a 3. A gente faz o mesmo processo. 5, que é a base, e menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3. Ficando 5 elevado a menos 3. Beleza? Vamos lá para a quarta propriedade. Potência de um quociente. A gente tem uma divisão, né, ou uma fração sendo elevada a um expoente. Como fazer, professor? Esse expoente está dizendo que ele é um expoente tanto do denominador, aliás, do numerador quanto do denominador. É um expoente dos dois números. Então, como fica? A gente pode optar por fazer de duas maneiras. A gente pode repetir 3 quartos vezes 3 quartos, né? E vai dar 3 vezes 3, 9, e 4 vezes 4, 16. Ou a gente pode optar por fazer dessa forma aqui. 3 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. Lembra? Esse 2 é expoente tanto do 3 quanto do 4. Fazendo o processo 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4. No final, teremos 9 sobre 16 avos. Da mesma forma. Tá? Outro exemplo, 2 terços elevado ao cubo.
Mais uma vez, a gente tem as duas maneiras de fazer e pode fazer de qualquer uma delas que o resultado dará o mesmo. A gente vai optar por fazer dessa forma: 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. E aí a gente fica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então temos 8 27avos. Pode ser feito da mesma forma, professor? Claramente que sim. E o resultado também se dará 8/27. Antes de nós ir para o exemplo 3, eu quero mostrar esse pequeno lembrete, que é a potência com expoente negativo. Quando a gente tem uma potência com expoente negativo, a gente sabe que ele vai inverter a nossa fração, né? O número, que é a base, vai inverter. Por quê? Devido ao sinal de menos aqui do expoente, ficando 1/3 sobre 2. E o sinal de menos desaparece, que a função dele foi inverter a nossa fração. E aí a gente tem um exemplo igual aos outros dois de cima. 1/3 elevado ao quadrado, que a gente pode fazer 1/3 vezes 1/3, que vai dar 1/9. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Por que eu mostrei esse exemplo? Porque aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Observe que temos um sinal de menos. A gente vai inverter a nossa fração, ficando como? 3 meios, ó. Quem era numerador passou a ser denominador e quem era denominador passou a ser numerador. E que expoente coloca, professor? O mesmo 2, só que agora sem o sinal de menos. E como resolver? Igual aos demais. 3 meios vezes 3 meios. E aí eu tenho 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. É comum os alunos perguntarem: professor, e depois de terminar, eu preciso inverter de novo porque eu já terminei? Não. Ele já foi invertido devido ao sinal de menos. À medida que tu inverte, o sinal de menos desaparece, ficando somente o expoente 2. Vamos lá, pessoal, para a quinta propriedade, né, que trata da potência de um produto, né? Aqui a gente tem, olha, um produto elevado a um expoente. 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso aqui? Observa. Esse 2 ele vai descer para cá, ó, sendo o expoente do 3 e também sendo o expoente do 2. Certo? Ficando assim. 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Ó, simples assim. Logo em seguida a gente faz. Quanto é 3 ao quadrado, pessoal? É 3 vezes 3, que é 9. E 2 vezes 2, 4. Né? Que é 4. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E aí 4 vezes 9, ou 9 vezes 4, é o mesmo que dizer que é 36. Simples assim. Que o mesmo processo, ó. 4 vezes 3 é um produto, né? Sendo elevado a um expoente. O mesmo processo, aqui desce para os dois fatores, ficando 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. E 3 ao quadrado, 9. 16 vezes 9 é a mesma coisa que 144. Tranquilo? Aqui, o mesmo modo. 1 ao quadrado. Aliás, aqui é 1 vezes 2 elevado ao cubo, né? Como é que a gente faz? Ficando 1 ao cubo vezes 2 também ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar o próprio 1. E 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E 1 vezes 8 é 8. Antes disso, eu quero dar um contra-exemplo que sempre gera uma dúvida no aluno. Eu vou usar aqui esse exemplo 3 como se fosse exemplo 4, para a gente exemplificar esse caso. Ó.
sempre acontece isso aqui, ó. 3 elevado a 2 vezes 2. Isso tudo está elevado a 4. O aluno fica, professor, mas e agora? Lembra? Quando esse cara está aqui, ele vai descer multiplicando. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Esse 4 vai ser expoente do 3 que já tem o expoente 2. Então a gente vai ter aquela propriedade lá, a terceira, né? Tu vai ter, ó, 3 ao quadrado. Esse 4 vai descer multiplicando 2, ó, vezes 2 a 4. Pronto. Olha aí, ó. Repete o 3. 2 vezes 4, 8. E aqui, 2 elevado à quarta potência. Pronto. Aí a gente pode desenvolver a potência e em seguida multiplicar assim como a gente fez. Mas o objetivo desse exemplo era mostrar quando já tem o expoente. Esse 4 vai descer multiplicando o expoente. Se aqui também tivesse um expoente, seria a mesma coisa. Desceria multiplicando, tá? Olha aí, pessoal, temos aqui um pequeno exercício onde a gente vai usar as propriedades que a gente estudou para resolver esse exercício, certo? O exercício pede para a gente calcular o valor dessa expressão. Observa que se a gente for calcular um a um, da forma que a gente calcula a potência, teremos aqui uma coisa enorme, um valor imenso, né? A gente vai sempre aumentando, tá? E o objetivo desse exercício não é fazer isso, parte por parte. O objetivo é a gente ir aplicando aquelas propriedades e ver como a gente pode estar trabalhando com elas. Ó, se vocês olharem aqui, parte por parte, a gente tem 2 elevado à quarta potência elevado à quinta potência. A gente pode aplicar uma daquelas propriedades, onde temos uma potência elevada a uma potência. Aqui, a mesma coisa, uma potência elevada a outra potência. Aí a gente já aplica aquela nossa primeira propriedade, ó, ficando dessa forma aqui. Repete-se a base, seria o 2, e aqui eu multiplico, ó. Potência elevada a potência, a gente multiplica os expoentes. 4 vezes 5, 20. Vezes 2, aqui, ó. Novamente eu tenho a mesma propriedade. 2 elevado ao cubo elevado a menos 2. Repete a base, que é o 2, multiplica 3 vezes menos 2. 3 vezes 2, 6. Mais vezes menos, menos. Olha aí. E aí a gente vai, já eliminamos os nossos parênteses. Aqui a gente tem a mesma coisa, ó. Repete esse 2, que não tem nada a ser feito com ele. E aqui a gente aplica novamente a mesma propriedade que aplicamos aqui em cima. Repete-se a base, ó, 2, e multiplica 5 vezes 2, que dará 10. Olha aí como já deu uma enxugada, ficou mais, mas já dá para compreender um pouco melhor. A gente visualizando aqui, o que a gente tem aqui em cima? Uma potência multiplicando outra potência. As duas têm a mesma base, então a gente pode aplicar mais outra propriedade. Vamos lá. 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a menos 6. Como aqui temos uma multiplicação de potência, e a gente aprendeu lá nas propriedades que na multiplicação de potência a gente repete a base e soma os expoentes. Então eu vou fazer 20 vezes eu somo mais menos 6. E aqui embaixo, no denominador, a mesma coisa. Quando o número não apresenta o expoente, ele tem o expoente 1. Então repete-se a base e multiplicação de potência, soma os expoentes. 1 mais 10. Olha aí. Então, quanto é 1 mais 10? 11. Então aqui eu vou ter 2 elevado a 11. E aqui eu vou ter 2 elevado a 20 mais vezes menos. Menos. Então eu vou ter 20 menos 6. Vai ficar assim, ó. 2 e 2. Mantém-se a base. E aqui vai ficar 20 mais vezes menos é menos. Então quanto é 20 menos 6?
14, né? E aqui, 1 mais 10, 11. Tá quase terminando. Se vocês olharem para cá, a gente tem uma outra propriedade, que é a divisão de potências. Ó, temos uma potência dividindo outra potência. Qual é a regra para isso? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Ficando assim, ó, 14, como é uma divisão, subtração. 14 menos 11. Quanto é 14 menos 11, pessoal? 14 menos 11 é igual a 3. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a 3. E aí, quanto é 2 elevado a 3? Vou colocar bem aqui embaixo, ó. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2. O expoente indica quantas vezes eu repito a base. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Observa que a gente aplicou as propriedades que a gente estudou para simplificar essa expressão. No final, chegamos aqui, ó, 2 elevado a 3, que é bem fácil de calcular, né? Então, para que servem as propriedades? Para que a gente possa aplicar na simplificação de expressões como essa, que à primeira vista assusta, porque é um tamanho absurdo, né? E às vezes com muita potência, com muita... Aí tu vai aplicando as propriedades e simplificando, até que chega o momento que dá para calcular, da forma que calculamos aqui, tá? Pessoal, para você que gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, curte lá, dê seu like. E se ainda não é inscrito no canal e quer receber notificações no momento que a gente lançar mais vídeos, se inscreva no nosso canal, certinho? Dê uma força aí.